Fala pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos aí para mais uma aula. Esse é o comecinho aqui, que a gente vai começar a programar de fato aqui no Python, tá? Hoje a gente vai abordar alguns assuntos. Um deles é o que é uma variável. A gente vai falar também sobre os tipos de variáveis, como declarar uma variável no Python. E a gente vai brincar um pouquinho aqui, fazer algumas somas, entender como funciona mais ou menos as variáveis aqui, tá? Na última aula a gente terminou fazendo esse print hello world aqui. E você pode perceber que ele apareceu aqui no console, né? Então ele aparece aqui no console. Se eu escrever qualquer outra coisa aqui, por exemplo, o meu nome, ele vai aparecer aqui, tá? No console. Agora, se eu tentar tirar as aspas simples aqui, ele vai dar um erro. Ele fala que o nome Warning não está definido. Aqui ele também pode reparar que ele ficou vermelhinho, tá? Então ele está reclamando, falando que eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso justamente por causa das variáveis. Uma variável é um tipo de dado mutável que eu posso declarar aqui no meu código. Tá? Ficou confuso isso ainda? Tenho certeza que sim. Mas calma que a gente vai chegar lá. Tá? Eu vou declarar aqui, vou escrever um nome aqui e o nome vai ser minha primeira variável. Ele continua vermelho aqui, certo? Tá reclamando. Falou, pô, você não pode fazer isso. Ok. Agora, eu vou tentar atribuir alguma coisa a essa variável como se fosse uma operação matemática. Então, minha primeira variável, eu vou falar que é igual, vou colocar as aspas simples aqui, e vou colocar o hello world que a gente tinha feito na última aula, tá? Repara que ele parou de reclamar aqui. Esse nome ficou muito grande. Vamos deixar só a primeira variável. Repara que ele parou de reclamar aqui. Então, agora ele não tem mais o errinho. E beleza. Agora eu tenho uma variável. O que acontece se eu tentar printar minha primeira variável aqui? Então agora eu vou escrever a minha primeira variável aqui dentro. Ele não está reclamando mais, mesmo sem estar com as aspas simples aqui. Tá? Ele não reclama mais. Por que ele não reclama? Porque ele conseguiu a referência. Ele estava falando antes aqui que o nome Warling não estava definido. Eu tinha escrito Warling aqui, certo? Agora eu escrevi minha primeira variável. E minha primeira variável está declarada aqui em cima. Então agora está definido o que é a primeira variável, certo? E a primeira variável ela tem o valor de hello world. Então se eu rodar esse programa aqui agora, olha, ele printa hello world, ele printa o valor que está atribuído a essa variável. Tá? Então a variável é um objeto que fica dentro do meu programa e que eu posso definir a ela qualquer valor e conseguir trabalhar com ela durante o nosso código. Beleza? Eu vou atribuir um número aqui agora e vamos ver o que vai acontecer. Vou atribuir o número 10. Vou rodar. E olha lá. Ele printa aqui o 10 pra gente no console. Tá? Então agora a minha primeira variável aqui ela tem o valor 10. Ok? Isso é uma variável. A variável é um objeto no código em que eu posso trabalhar e colocar valores nela no decorrer do código e usando ela em vários lugares, em várias operações diferentes. Beleza? Vamos falar um pouco sobre os tipos de variáveis. Tá? Quando eu coloco uma variável entre aspas simples, essa variável tem o tipo string. Tá? O tipo string ele é um tipo palavra. Cadê? Aqui, beleza. Para comentar as coisas do código, a gente coloca duas hashtags assim, tá? Uma só, já funciona. Então, a variável do tipo string, ela tem que ser declarada entre aspas simples ou duplas. Beleza? Então, se eu colocar aqui nome é igual Warlen, sobrenome é igual Brizola, funciona. As duas variáveis são do tipo string. E elas são construídas de formas diferentes, uma com aspas duplas e outra com aspas simples. Mais pra frente a gente vai conversar sobre o porquê eu usaria em algum momento aspas duplas e o porquê em alguns momentos eu usaria aspas simples, tá? Não se importe com isso agora, não é o momento ainda. Beleza? Então eu tenho aqui nome e sobrenome. Nome.
nome e sobrenome. Eu vou tentar fazer uma operação de soma com essas duas strings aqui. As operações de soma no Python funcionam como se você tivesse numa calculadora, tá? Então eu vou fazer nome mais sobrenome. Então eu vou tentar printar aqui no console o nome mais o sobrenome. Isso daqui não é um número, certo? Isso aqui é uma palavra, um string. Como que o Python vai lidar com essa situação? Vamos soldar aqui para a gente descobrir. Olha só, ele concatena o nome com o sobrenome. Então eu tenho duas variáveis diferentes e eu dei um mais nelas aqui na hora de printar e ele concatenou as duas aqui, certo? Então beleza, eu tenho uma variável do tipo string, outra variável do tipo string e eu consegui fazer uma operação com elas aqui que é concatenar. Beleza, e se eu tentasse colocar um menos? O que ia acontecer se eu colocasse o menos aqui? Aí ele não deixa. Aí ele me avisa que a minha variável é do tipo string e eu não consigo fazer essa operação. Beleza? Menos, de fato, só vai funcionar para operações matemáticas. Ok. Agora, eu tenho aqui minha primeira variável, que tem o número 10, e tem o nome e sobrenome, que são uma string. Esse número 10, ele é uma variável do tipo inteiro. Tá? Então, o tipo inteiro, ele tem um número inteiro aqui, ele espera um número inteiro. Beleza? Então, vou colocar aqui número inteiro. Ah, Bob, mas e os números particionados, os números com vírgula? Os números com vírgula, eles têm outro tipo, tá? E o tipo deles é chamado de float. Então, números particionados é igual a 10.1. E ele é do tipo flutuante ou float. Tá? É a mesma coisa aqui. Beleza? Agora eu vou tentar fazer uma operação com esses dois aqui. Então, número inteiro mais número particionado. Olha só, ele somou e colocou umzinho aqui. Então, ele consegue somar números inteiros com números flutuantes. Beleza? Se eu tivesse aqui segundo inteiro é igual a 20. Isso aqui também é um tipo inteiro. E aí eu tentar somar aqui um inteiro, segundo inteiro, e rodar esse programa, ele vai somar os dois números. Beleza? Se eu tentar somar um nome com um número inteiro, vamos ver o que vai acontecer? Nome com segundo inteiro aqui. Ele não deixa. Por quê? Porque aqui é um tipo string, é uma palavra, e aqui é um inteiro, é um número. E aí ele entende que ele precisa somar, mas aí ele também entende que ele precisa concatenar. E aí ele não sabe o que ele vai fazer. Se ele tem uma string e um número inteiro, ele não consegue entender o que ele tem que fazer. Beleza? Então esses são os tipos de variáveis, tá, galera? Esses são os mais importantes por enquanto. Existem muitos outros tipos de variáveis, tá? Muitos outros. A gente consegue declarar aqui listas, a gente consegue declarar um número chamado double, que é muito parecido com o flutuante. Mas por enquanto a gente vai focar nesses três tipos aqui. Beleza? Galera, então eu vou deixar aqui alguns exercícios para a gente brincar um pouco que a gente aprendeu nessa aula, tá? O primeiro deles é apresente o seu nome e sobrenome no console. Bem tranquilo, a gente fez isso aqui no começo. Apresente o seu nome e sobrenome, porém duas variáveis diferentes do tipo string, tá? No console também. A gente fez isso também na aula, sem problemas. Apresente no console a soma de 10 mais 10, sem variáveis, tá? Então você vai fazer a soma, printar lá no console, sem usar variáveis. E depois no exercício 4 você vai fazer a mesma operação, porém usando variáveis. Beleza? Apresente no console a multiplicação de 10 vezes 10, sem variáveis, direto no print também. E depois você faz a mesma operação, porém com variáveis. E por fim, você apresenta no console a concatenação de duas strings com valor 10, tá? Usando variáveis. Beleza? Façam os exercícios. Podem separar em arquivos diferentes para se organizar melhor, ou deixem um abaixo do outro. E na próxima aula a gente vai comentar um pouquinho sobre eles aqui. Muito obrigado até aqui. Até a próxima. Apresentar o seu nome